Seja bem-vindo, você que está chegando. Existe algo poderoso que você vai ouvir aqui e você precisa ouvir isso com os seus olhos espirituais abertos e ouvir também com muita fé. Por quê? Eu estava com uma palavra aqui para falar com você, mas Deus, Ele mudou a palavra, porque Ele sabia que você ia estar aqui. Nossa, mas Deus faz isso, Deus faz isso. O Espírito Santo, ele fala de uma maneira individual com várias pessoas, se esse for o propósito dele, e ele também fala de maneira individual, diretamente para o coração de uma pessoa, né? Ele fala, é a palavra rema. O que é isso? Parece contraditório? Não, é bem simples. A palavra rema é a palavra revelada e aplicada pelo Espírito Santo a quem está ouvindo. Essa é uma palavra revelada aqui para alguém. Deus estava me dizendo que às vezes acontecem situações na nossa vida que até você não se reconhece pela maneira que você reagiu. Escuta bem o que Deus vai falar aqui com você. Então, tem pessoas aqui que não sabem porque reagiu de uma maneira que não deveria. Mas a verdade é que se você ama o Senhor, todas as coisas estão contribuindo para o seu bem. Tem alguém aqui que talvez não teve uma boa reação aos olhos do mundo. Tem alguém aqui que aos olhos das pessoas não teve uma boa reação. Mas é porque Deus, através disso, estava te livrando. É porque Deus, através disso, estava destruindo uma armadilha contra você para te prejudicar lá na frente. Sabe, olha o que diz aqui em Romanos, do capítulo 8, no versículo 28. Olha o que diz. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A primeira pergunta aqui é: você ama a Deus? Você tem um relacionamento com Deus? Verdadeiramente, o mais importante para você é a presença de Deus? Sabe, hoje nós recebemos uma palavra muito poderosa, liberada através do Diácono Lafayette, da igreja que eu faço parte, foi especial. Ele estava liberando sobre isso. O comportamento que nós temos em relação à palavra, a importância, na verdade, que nós damos em relação à presença de Deus. Sabe? E tem pessoas aqui que valorizam a presença de Deus, tem temor de Deus, para tomar decisão, está sempre colocando diante de Deus. Tem gente que fala, você é até exagerado, sabe? Tem coisas que você não precisa saber de Deus, não, já tem a voz interior, tem outros tipos de coisa, mas mesmo assim você fala, não, eu quero ter uma confirmação de Deus antes de tomar uma decisão. Tem pessoas aqui que têm o coração voltado para o Senhor. Você que está aí, o que é mais importante para você é a presença de Deus e a vontade de Deus na sua vida. E o que aconteceu? Aconteceu que Deus permitiu o que o mundo vê como um desequilíbrio. Deus permitiu isso, porque lá na frente já havia algo que iria te prejudicar e Deus te deu o livramento. Deus está falando com alguém que está aqui. Isso é uma resposta de Deus para alguém. Sempre aqui eu procuro deixar, sempre, né? Eu sempre falo aqui com vocês, falo, Espírito Santo, o Senhor tem a liberdade de falar o que o Senhor quer. Muitas vezes eu tenho uma mensagem, Deus tem outra. E hoje foi algo bem especial. Por quê? Porque eu já vim aqui com a mensagem, né? A mensagem de Deus, mas é para um outro momento. E Deus trocou a mensagem a hora que eu ia entrar aqui com vocês. Então, tem pessoas que precisam entender que até aquilo que parece que não foi uma boa atitude sua, escute bem, é que hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, as pessoas só sabem falar, só sabem não. Muita gente dá um valor a mais, não sabendo discernir, na verdade. Muitas pessoas têm dificuldade de discernir o que é espiritual, o que é emocional, o que é das áreas emocionais, na verdade, o que é da área de psicologia e tal. Ok. Em algum momento essas coisas podem ter um encontro, dependendo do caso, tem sim um encontro entre essas coisas. Agora, entre o espiritual, entre o emocional, o físico, tem, a Bíblia mesmo mostra, estamos sendo aperfeiçoados em espírito, alma e corpo. Agora, tem pessoas aqui que só olham com o olhar emocional, só olham com o olhar
sabe, carnal, mas não olha com olhar espiritual. Quando Jesus chega no templo e vira a mesa e faz tudo ali que precisava fazer, né? Então, se alguém ali pega um fato isolado sobre Jesus, vai falar, esse aí não tem. Se fosse hoje em dia, falar, ele é um desequilibrado, né? Quando, na verdade, quando você ama o Senhor, tudo que você passa tem um propósito de Deus. São o que a gente chama de fatos isolados que Deus precisa agir para, nisso, preparar você e também te livrar de coisas que já estavam programadas pelo inimigo e às vezes você não ia ter coragem de resolver. Então, Deus espera até você ter uma sabedoria. Deus usa isso também para mostrar a necessidade para você da sabedoria para resolver os problemas de outras formas que Deus vai te dar. Mas situações, às vezes, você precisa discernir. Por quê? Porque tem pessoas aqui, eu vou falar, tem pessoas aqui que nesses dias agora, você o quê? Você estourou. Nesses dias agora, você foi falar algo, você foi confrontar alguém. E o que aconteceu? E isso normalmente a gente não quer fazer. Você que está andando com Deus, você fala, vou deixar tudo na mão de Deus. Só que Deus precisou permitir que algo até aí um pouco desagradável acontecesse. Para quê? Porque Deus está vendo lá na frente. Sabe? Se você anda com Deus, você nunca anda enganado. Você está ouvindo? Eu vou repetir 3 vezes aqui. Se você anda com Deus, você nunca anda enganado. Se você anda com Deus, você nunca anda enganado. Você está ouvindo? Deus está chamando muitos de nós aqui para um período de jejum, para um período de consagração, sabe? Porque senão, pessoas até são de Deus, mas não tem um discernimento para aconselhar você em situações específicas e estão olhando tudo de uma maneira geral, quando Deus te vê de forma individual. Você está ouvindo? Então, a primeira coisa aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, e nós podemos pegar como algo essencial para a nossa vida com Deus, é saber que todas as coisas estão contribuindo juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu costumo pesquisar sempre as palavras no original. E a palavra todas, tanto no original, no grego, ou em qualquer língua, a palavra todas é todas. Sabe? Todas as coisas estão contribuindo. Tem situações que são processos de Deus. Tem situações que são roubos do inimigo. Tem isso? Tem. Lê lá João 10:10, etc. Quem está aqui já sabe que eu falo sobre isso. Agora, existem situações que são processos de Deus. Então vai ter que ter o tempo certo de acontecer. Tem situações que são verdadeiros roubos do inimigo, que Deus tem o poder também de restaurar. E tem situações que nós vivemos na nossa vida, uma terceira forma, em que Deus permite para nos alinhar e levar a depender mais dele. Você está ouvindo? Se você tiver o olhar natural, você não vai entender o que Deus está fazendo no espiritual. Agora, o espiritual, segundo a necessidade, segundo o propósito de Deus, ele se manifesta sobre a terra. Você está ouvindo? Você que está chegando aí, Deus te traz nesta noite para dizer, não tem acusação sobre os filhos de Deus. O Espírito Santo está palestrando com alguém, está falando com alguém aí. Não tem acusação contra os filhos de Deus. Deus conhece o seu coração. Eu sei que quando alguém realmente está com Deus, qualquer coisinha que você acha que errou, às vezes você sente aquela... Deus, começa a colocar isso diante de Deus. Deus, se eu errei aqui, Deus, o que aconteceu, Senhor? Tem sempre orado para o Senhor me guiar pela tua glória, o seu Espírito venha me guiar. A sua palavra fala que a sua glória é liberada para me capacitar a viver de uma maneira que te agrada. Aí você está fazendo as suas orações lá e você fala, parece que Deus não me ajudou em determinado momento. Sério mesmo? O que você acha isso? Sabe?
Só de você estar com o coração voltado para o querer de Deus e para como Deus está enxergando a situação, olha aí, tem alguém que está entendendo perfeitamente o que eu estou falando aqui. Situações onde se levantaram e você já estava sendo afrontada muitas vezes. E chegou um momento que você o quê? Você estourou. Mas até nisso, a glória de Deus está operando. Se eu fosse você, eu valorizava essa palavra. Primeiro, porque essa é uma palavra de Deus. Segundo, porque não é qualquer pessoa, qualquer lugar que tem sabedoria e graça suficiente e coragem para dar uma palavra dessa aqui. Primeiro é coragem, eu acho que é coragem mesmo. Porque tem muitos que sabem o que eu estou falando aqui, porque conhecem isso que eu estou falando na Bíblia. Né? Que às vezes, por exemplo, José precisava ser lançado na cova. Na verdade, até aquilo que parecia ruim, quando José estava sendo jogado para a cova, na verdade, aquilo estava jogando ele, estava empurrando ele para o propósito de Deus com uma maior velocidade. Todos os momentos de ataques ou que você rompe com coisas do passado, que você rompe com algumas pessoas do passado, ou com algumas pessoas que Deus sabe que não estão com o coração voltado para Ele dentro do propósito de Deus para você. Todas as vezes que acontecem desligamentos, sabe? Ou todas as vezes que você também, existe um desligamento de alma, um desenvolvimento, você teve coragem de agir de determinada forma. Todas as vezes que tem um desligamento, ou que você teve coragem também para romper com o comportamento de antes, com a mentalidade de antes, todas as vezes que Deus permite uma provação, é isso aqui, toda vez que Deus permite uma provação, Ele está querendo te aprovar para levar para um próximo nível. Tem pessoas aqui que por causa de uma maneira que você agiu, está vindo muita acusação na sua cabeça. Agora, o que é que Deus está falando na situação? Nem sempre o que a terra está dizendo é o que Deus está dizendo. Se você não aprender a ouvir a voz de Deus, e se você não aprender a ouvir a palavra, valorizar a palavra de Deus, a palavra inspirada, a palavra revelada de Deus, você vai ter dificuldade. Mas Deus te traz aqui nesse momento. Deus te traz nesta madrugada. Deus te traz pela manhã, para quem vai ver pela manhã. Deus te traz nesta noite, para quê? Para te dizer, existe discernimento espiritual sendo liberado sobre alguém. Porque o discernimento espiritual tem sido uma das coisas mais importantes hoje. Por quê? Porque tem pessoas que acontecem coisas na vida delas e elas, por achar que Deus está bravo com elas, ou por achar que, do outro lado também, por achar que estão fazendo alguma coisa que Deus quer. Tem lado bom e lado ruim, né? Por achar que estão, sabe? Tem pessoas, quando a gente está procurando ser guiado por Deus, aí às vezes aconteceu alguma coisa que você teve que ter um impulso. O que aconteceu? Então o inimigo aproveita aquilo para te atacar, ele é oportunista. Tá vendo? Agora tem outro tipo de coisa também. Tem pessoas que estão andando lá do jeito que quer, não está nem considerando a vontade de Deus. Se é o seu caso, deixa Deus te ajustar nesse momento. E o que acontece? Eles acham que estão fazendo o que é certo, por quê? Porque eles estão bem, estão se sentindo bem. Então eles não colocam isso em oração. E normalmente o que Deus começa a pedir para a gente é o que a gente, mesmo que está na nossa frente, é o que a gente não quer fazer. Por quê? Tudo são provações. E Deus é um Deus de ciclos. Para um ciclo novo chegar, um ciclo velho deve ser quebrado. Não necessariamente de um lugar físico, não. Mas uma forma de agir, uma forma de pensar. A maior coisa, o que Deus mais quer construir é você. Deus quer construir Cristo em você. Ele quer construir você do jeito que Ele te projetou. Por quê? Porque Ele tem um propósito na sua vida e Ele vai te dar a estrutura necessária para viver o propósito que Ele estabeleceu para você. Você está ouvindo? Se eu fosse você, eu estava glorificando. Se eu fosse você, eu estava adorando. Porque Deus está falando com alguém aqui. Deus fez uma coisa grande, não é uma coisa pequena, e você não sabe. Esses dias Deus estava falando muito forte comigo, que Deus trabalha nos bastidores em nosso favor e a gente nem fica sabendo. Deus vai só trabalhando. A hora que de repente o Espírito de Deus,
Você descobre que o Espírito de Deus esteve trabalhando o tempo todo. Deus me deu uma palavra, hoje à tarde eu tive uma experiência, e Deus falou comigo, de 1 a 72 horas, eu vou liberar milagres para as pessoas que ouvem a ministração. Então eu já liberei essa palavra no culto, foi extraordinário, e eu estou liberando aqui para a sua vida. Do momento em que você está ouvindo essa oração agora, olha como Deus é mistério. Deus vai ativar, unindo a fé ao poder. Muitos milagres aconteciam através da vida de Estevão. Olha lá. Conta agora, daqui 1 hora, e daqui a 72 horas, nesse período, muitos milagres, movimentações divinas vão acontecer na sua vida. E Deus está falando, não existe mais acusação contra a tua vida. Por quê? Porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O Espírito Santo me disse para profetizar. O que aconteceu na sua história por esses dias não mudou o decreto de Deus. Olha aí, continua amando ao Senhor. Continua na presença de Jesus. Continua vivendo a vontade dele e não a sua. Por quê? Porque Deus tem se alegrado do coração de alguém. Olha o que Deus está me dando aqui. Provérbios. Acabou de descer o download aqui, eu vou ler. E nós vamos orar. Coloca aí seu pedido de oração. Alguns aqui, dentro de 72 horas. Dentro de 72 horas. Alguns aqui já daqui 1 hora. Outros dentro de 72 horas você vai ver intervenções divinas. Outros vão ver essa intervenção divina como cura divina. Outros como libertação. Outros como transformação. De repente, você vai começar a pensar diferente de acordo com o propósito de Deus para a sua vida. De repente, você vai começar a valorizar a presença de Deus, sabe? Deus vai agir num de repente na vida de alguém. É algo extraordinário que você tem esperado. Algo que você precisa até sem saber. De repente, alguém aqui vai perceber que a história financeira de alguém foi tocada pelo Espírito de Deus. Você está ouvindo? A arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom e o Senhor abençoou tudo que era dele. Provérbios 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Você está ouvindo? Olha lá. Agora, o que eu gosto de dizer é que você está vivendo pelo seu plano ou pelos propósitos de Deus? Sabe? Deus, ele tem um plano melhor do que o seu plano. E se eu fosse você, eu falava, Deus, a partir de hoje, eu quero ser guiado pelo teu Espírito. A partir de hoje, eu quero andar guiado por orientações divinas, ser guiado pela tua glória. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta dos lábios. A resposta dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Quer dizer, o Senhor avalia a intenção do coração. Alguém pode fazer uma coisa boa, mas qual que é a intenção do coração? É isso que vale. Confia no Senhor as tuas obras e os seus pensamentos serão estabelecidos. Você está ouvindo? Se eu fosse alguém aqui, eu estava glorificando. Deus está preparando alguém para um grande avanço. É uma grande graça. É uma grande coisa. Esses dias, para ter sabedoria, eu vinha falando, uns tempos atrás, vinha falando sempre da coisa grande. Depois eu falei, Deus me ajuda a discernir isso aqui. Aí um dia Deus me chamou a atenção. Ele falou assim, realmente eu tenho uma coisa grande para a vida de pessoas que têm te ouvido. É coisa grande. Uma cura é uma coisa grande, uma libertação é uma coisa grande, que não é coisa para homem. Uma provisão financeira. Dentro da Arca da Aliança, uma das representações do que tinha lá era a provisão financeira. Pega lá que você vai ver. Quando você está na presença de Deus, sabe? Você tem a garantia de que Ele vai te ajudar em tudo. Você está ouvindo? E qual que é a necessidade que Deus supre? É a necessidade que Ele tem para você dentro do propósito dEle para a sua vida. Se alguém entender isso aqui, já pode dormir agora. Você está ouvindo? Né? Não, vamos orar aqui. Olha lá.
Eu vi o Senhor dizendo aqui, não existe acusação sobre você. E Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar sabedoria, e Deus vai te dar graça, Deus vai te dar revelação, para você não desistir do propósito de Deus. Se é o propósito seu, é melhor você desistir logo isso aí. Senão Deus vai acabar te guiando para desistir mesmo. Agora, Deus não vai deixar você desistir do propósito dele na sua vida. E alguma coisa grande, algo extraordinário, já está programado, já está decretado por Deus na tua história, na sua vida. Você pode dizer amém? Dentro de 72 horas aqui. Alguns daqui 1 hora já vão começar a ver intervenções divinas. Dentro de 72 horas tem milagre, tem orientação divina, tem manifestações poderosas do poder de Deus. Foi até redundante, ó. Vamos orar, coloque seu pedido de oração. Pai, no nome de Jesus. Gente, sempre olha o chat, que sempre tem testemunha aí no chat, para acrescentar ainda mais sua fé. Né? Pode olhar lá que tem testemunho no chat. Pai, nós te agradecemos agora, glorifica o seu nome sobre cada vida aqui, cada vida que está aqui de uma maneira especial. Toca agora o corpo físico, do alto da cabeça até a planta dos pés, eu declaro a cura divina agora sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu declaro cura de feridas emocionais. Pai, libera o seu bálsamo, libera cura agora nas emoções. Pessoas aqui que têm dificuldade de agir de uma nova forma porque foram atacadas nas emoções, mas eu peço que o Senhor venha tocar agora com cura interior, com cura de feridas emocionais. Pessoas aqui que, na hora que menos esperam, fazem aquilo que não gostariam de fazer. Querem fazer o que te agrada, Senhor, mas não conseguem por causa de feridas emocionais que deixaram consequências. Mas o Senhor é aquele que cura fisicamente e o Senhor também cura emocionalmente. Eu oro, intercedo, eu estou sentindo o poder de Deus aqui. Eu vou falar. Eu oro agora por cura de feridas emocionais. Você que não teve uma boa experiência de paternidade, Deus é seu pai e Ele te abraça agora. Alguém está sentindo um abraço, é um abraço de Deus. Deus está te abraçando agora. É o Espírito Santo que está te abraçando aí. Ó como Ele te abraça. Eu estou sentindo graça. Você pode dizer amém? Gente, estamos sempre aqui. Santo. Vale a pena orar. Deus ouve oração. Você está ouvindo? Deus está te fortalecendo para orar. Enquanto você ouve essas palavras aqui, Deus te fortalece. Você viu a palavra que Deus liberou aqui ontem? Pega essa oração anterior da madrugada. Você vai ver aqui onde Deus estava falando sobre isso, que Ele nos fortalece. Foi poderoso. Deus nos fortalece para orar. Enquanto Ele fala, nós somos fortalecidos para nos posicionar para ouvir a orientação divina. Você está ouvindo? Eu vou deixar aqui no comentário essa palavra. Mas hoje você vai deitar e vai dormir tranquilo, em nome de Jesus. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Essa insônia não vai mais chegar perto de você, nem na sua casa, nem na sua família, em nome de Jesus. Eu vi aqui, acabei de ver aqui agora. Eu vi o nome Carolina. E a Carolina, eu vi uma insônia, dificuldade de dormir também em pessoas da sua casa. Não é só em você, pessoas também na sua casa com problema de sono, sabe? Eu declaro agora cura, eu declaro agora o poder de Deus para agir nessa situação. Eu declaro noites de sono tranquilas em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Eu creio que você é casada há pouco tempo ou mora com alguém e tem pessoa na sua casa, sabe? Tem pessoas aqui, escute bem, que a partir de hoje você vai ter noites de sono tranquila, noites saudáveis de sono em nome de Jesus. Você pode dizer amém? prdanielJunior.com.br, você pode adquirir o nosso livro e ter o privilégio de participar aqui da nossa missão. Ou você pode adquirir também através do WhatsApp, 19995883146. Testemunhos estão vindo de toda parte, tanto aqui do canal como através do livro também. Deus tem feito coisa grande, não é coisa pequena. Olha lá, estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Se inscreve também no nosso outro canal, aqui na aba Canais.
eu liberei uma palavra aqui diferente hoje, pregando, né, na igreja, e por esses dias também, no de repente de Deus, vou falar também de algo aí extraordinário, como receber o poder do Espírito Santo. Até o nosso próximo encontro, até lá!